Eu sei que você fez a prova de linguagens do Enem 2025, no último domingo. E eu também sei que quando você viu o gabarito do INEP, você não entendeu muito bem, porque algumas respostas oficiais eram diferentes daquelas que você deu na prova. Então, se você quer entender por que as respostas eram aquelas, fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos fazer Linguagens Enem 2025, questões comentadas, aula 3. Olá, eu sou a professora Andréia Mota, criadora do blog Conversa de Português, e esta é a aula número 3 de questões comentadas da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem 2025. Você já sabe também que na prova de linguagens e códigos não há apenas questões sobre língua portuguesa e literatura. Como eu falei na aula 1, a prova de linguagens e códigos abarca literatura, língua portuguesa, arte, educação física e informática, porque essas áreas do conhecimento estão na nossa legislação sobre esse grande guarda-chuva chamado de linguagens, códigos e suas tecnologias. Se você acompanhou a aula 1, você viu que uma das questões que eu analisei era uma questão que falava sobre esporte. Na aula número 2, eu abordei questões que falavam sobre gêneros textuais e também texto literário e texto publicitário. Para esta aula de hoje, eu selecionei 3 questões que vão falar apenas sobre ou literatura ou algum conhecimento linguístico, a fim de que também esse vídeo não fique extremamente longo. Vamos lá, então? Vamos ver essa nossa prova? Muito bem. O texto que nós vamos observar é este aí, e como você sabe, eu estou utilizando o caderno azul. No caderno azul, a questão número 16 era esta aí que continha o texto cujo título é Símbolos. Vejamos então o texto. Como você sabe, eu prefiro sempre fazer o seguinte caminho: ler o enunciado da questão, voltar ao texto, ver as alternativas ou ler o enunciado, alternativas e depois voltar ao texto. Se você assistiu à aula anterior, você sabe que eu dei essa dica para que você não tenha de ler 2 vezes o texto e assim você economize tempo, porque no total são 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas. Então você não tem tempo para ler várias vezes o mesmo texto. Então é isto que faremos agora. Veja aí que nós temos este texto chamado Símbolos. E aí, nós vamos ver então que, deixe-me só voltar para você aqui com o texto, enquadrar aqui a alternativa melhor, a alternativa aqui na sua tela. Tá? Só uma questão aqui de ajuste de tela, para que você consiga aí ler tudo comigo. Muito bem. Então, aqui você vai observar que a imagem vai ficar aqui mexendo, mas é para poder enquadrar, ok? Então, veja aí o que está escrito neste enunciado. Aqui nós temos, nesse soneto, os traços da estética simbolistas são resgatados pelo eu lírico ao rejeitar as emoções de amor e mágoa. Então, veja que esta é a primeira alternativa. Expressar a dubiedade do olhar sobre o outro, representar o eu e o tu
como sujeitos volúveis, associar a inconsciência a elementos da natureza ou metaforizar o conflito amoroso nas imagens mar e rocha. Muito bem. Primeira coisa, na prova de linguagens é importante que você consiga identificar qual é a palavra-chave relacionada àquele enunciado. No nosso caso aqui, nós temos aí estética simbolista, ou seja, esta é uma questão então de literatura e o conteúdo que se exige do candidato é simbolismo. Você sabe que lá no meu blog Conversa de Português há diversos textos sobre a estética simbolista, há textos do escritor Cruz e Souza e outros autores. Este aqui não é do Cruz e Souza, mas é um texto aqui do mesmo período. Então, nós temos que observar isso. Estética simbolista. Ele está dizendo aqui para nós que é um soneto, mas para a resolução dessa questão não importa muito. Até porque era bastante comum no simbolismo que os escritores se utilizassem de sonetos. Isso era comum lá no movimento simbolista, ok? Então aqui eu vou ajustar para nós voltarmos lá ao texto da questão número 16, que é o texto símbolos. Então veja o que ele vai dizer aí então para nós. Símbolos. E veja que no próprio título nós temos algo que nos remete ao movimento estético do simbolismo. Se você não se lembra o que é simbolismo, não tem problema. Eu deixo para você na descrição deste vídeo o meu texto lá do blog para que você estude sobre o simbolismo, ok? Eu e tu, ante a noite, e o amplo desdobramento do mar, fero a estourar de encontro à rocha nua. Um símbolo descubro aqui, neste momento, esta rocha, este mar, a minha vida e a tua. O mar vem, o mar vai, nele há o gesto violento de quem maltrata e após se arrepende e recua. Como compreendo bem da rocha o sentimento? São muito iguais, por certo, a minha mágoa e a sua. Contemplo neste quadro a nossa triste vida. Tu és dúbil mar, que na sua inconsciência tem carinhos de amor e fúrias de demência. Eu sou a dor estanque, a dor empedernida, sou rocha e emergi de um côncavo de areia, imóvel, muda, isenta e alheia ao mar, alheia. Bom, então voltamos lá ao texto das questões, né? Deixe-me ajustar aqui para você, prontinho. Já sabemos aí, no gabarito oficial, que a alternativa correta é a alternativa E. Então, vamos marcar aqui a alternativa E. Metaforizar o conflito amoroso nas imagens de mar e rocha é a alternativa correta. E no texto, onde é que existe essa ideia? Então, repare que é uma questão que vai tratar da estética simbolista. E se você em algum momento estudou a estética simbolista, quando ele fala ali no texto, nesse título, símbolos, é para nos lembrar que a imagem do texto simbolista, a estética simbolista, vai trabalhar principalmente com as figuras de linguagem de sugestão. E uma das figuras de linguagem, né, que sugere, que traz os implícitos, é justamente a metáfora. Por isso que na letra E ele vai falar para nós sobre a questão da metáfora dessa imagem da rocha e do mar.
Onde é que isso está? Onde é que isso vai aparecer? Note que a imagem do mar aparece, percorre todo o texto. Mas na última estrofe, veja que nas duas últimas estrofes, né, nos dois tercetos, veja que aqui ele fala com alguém, com uma segunda pessoa, explícita no tu, e aqui na última estrofe, a primeira pessoa explícita no pronome eu. Então, tu és mar. E na última estrofe, eu sou a dor estanque, sou rocha, a emergir de um côncavo de areia. Então, nós temos aí a nossa questão 16 com o gabarito na letra E. Tudo bem até aqui? Coloque aí para mim já aí nos comentários se fez sentido para você. Quero saber também se você assistiu a aula número 1, a aula número 2, ou se você está aparecendo por aqui pela primeira vez nessa minha aula de questões comentadas. Se você é meu seguidor antigo, se você é minha seguidora antiga, você sabe que as questões comentadas eram feitas lá no blog com textinho escrito. Neste ano de 2025, resolvi inovar e fazer todos os comentários aqui no YouTube. Aqui pelo canal, nós temos também uma playlist só com questões comentadas. Mas estas aulas do Enem 2025 vão ficar numa playlist especial intitulada Linguagens Enem 2025, questões comentadas. Então é só você ir lá, adiciona a playlist nos seus favoritos, que você não vai perder também a próxima aula. Eu estou pensando em fazer 4 aulas, ou 5. Então, segue a playlist para você não perder nadinha e já coloca aí o seu joinha, já avisa ao YouTube que essa aula aqui é relevante para que ele recomende este vídeo, essa aula, essa playlist para mais gente. Vamos lá então para a próxima questão? Muito bem, temos aí então a questão de número 17. A questão 17 diz assim, vamos olhar ali o nosso enunciado primeiro. Deixe-me só apagar aqui estes rabiscos da questão anterior, para que eles não tirem a sua atenção. Prontinho. Folhinha limpa. Vamos lá, então, para que ele não tire aí a sua atenção. Então, veja aí o que vai dizer no enunciado. A narradora, ao resgatar memórias da história de vida da avó, faz uso recorrente da locução antes de. Esse termo colabora para a progressão temática na medida em que relaciona eventos ocorridos simultaneamente, estabelece uma comparação entre as lembranças, ressalta fatos que ressignificam o momento presente, sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas ou apresenta uma explicação para as memórias resgatadas. Muito bem. Como eu sei que você já viu o gabarito oficial, você também já sabe que o gabarito oficial para a questão 17 do Caderno Azul era a letra C. Ressalta fatos que ressignificam o momento presente. Então, veja aqui. Nessa questão, ela é especificamente sobre esta locução antes de. E o que está sendo cobrado? Esse termo colabora para a progressão temática. Repare que quando a gente fala de progressão temática, nós estamos falando, entre outras coisas, também sobre coesão, sobre progressão textual. E a coesão é um dos recursos que são utilizados para a manutenção da progressão textual. Tá? Então, aqui a ideia não é justamente você classificar o tipo de locução que apareceu ali, não é você decorar o nome da estratégia, mas ir ao texto e reconhecer onde é que esta locução apareceu e exatamente o que aqui ela está ligada.
Então, a gente vai lá no texto e vai observar onde é que esse antes de aparece. Então, repare que vai aparecer aonde? Antes do inverno chegar. Ela tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes. Antes da fome, antes das 17 mudanças de cidade, dos 7 filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa. Ela fazia ambrosia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo, antes do inverno. Ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão. Ela tinha um jeito de menina, menina sapeca correndo na grama seca do cerrado, o mesmo jeito de antes do marido, e mesmo com o marido, antes do cansaço dos anos, antes da dureza do trato com a terra. Então, repare, a gente nem precisa ler o texto todo, porque nós observamos que essa expressão, este termo antes de, é um termo que é reiterado ao longo do texto, ou seja, é um termo que é repetido ao longo do texto. E aqui, o que aparece no texto é que houve uma modificação, houve uma mudança na vida dessa pessoa. Na vida dela, ela sofreu mudanças. Então, como é que ela era antes? Ela tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes. Né? Então, ele vai falando sobre a avó e falando sobre a avó que tem olhos brilhantes, e ao final do texto, nós conseguimos perceber o que aconteceu com a avó. Antes do Alzheimer chegar, eu era a sua neta, mas ela é e sempre será a minha avó. Por que, que eu era sua neta? Porque a gente sabe que Alzheimer é uma doença degenerativa e que as pessoas vão perdendo aos poucos as suas memórias. Né? Então, a relação dessa neta é justamente de contar como é que a avó era antes dessa doença. Tá? Ou seja, quando nós olhamos para o texto, essa reiteração ela é bastante enfática para marcar o quê? Para ressaltar fatos que ressignificam o momento presente. E por que nós identificamos? Porque que essa é justamente a alternativa correta. Porque note, o antes de é uma expressão que está reiterada, como eu falei, repetida. Então ela vai destacar, realçar. Neste caso aqui, nós não temos nem realçar, nem destacar, mas temos ressalta fatos que ressignificam um momento presente. Então, essa daí é a nossa questão número 17, com gabarito na letra C. Como eu disse aí para você, o objetivo aqui não é nós lermos todas as questões da prova de linguagens, porque nem todas elas são sobre língua ou literatura, uma vez que linguagens e códigos não abarca só língua e literatura. Então, eu selecionei aqui aquelas questões que estão relacionadas somente a essa área de conhecimento, ok? Trouxe, então, aqui para nós a questão número 20. E o que diz essa questão número 20? Nós vamos lá, então, ao enunciado para ver sobre o que é esta prova. Então, veja que vem escrito dizendo assim: a língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro, por apresentar uma carga semântica mista, conservar elementos dos falares escravizados, resgatar expressões portuguesas do período colonial, decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados ou favorecer a compreensão do léxico africano contemporâneo. Bom, novamente, como eu já falei, na outra questão, é importante que nós destaquemos justamente aquilo que é a palavra-chave da questão, ou as palavras-chave da questão. Nesse caso, nós já sabemos que a questão é sobre o que está sendo chamado de língua de santo, e sabemos que estamos falando de patrimônio linguístico brasileiro. Ou seja, esta prova é sobre o quê? Sobre patrimônio linguístico brasileiro. Nós podemos falar que é uma questão sobre variedade, sobre o fenômeno da variação linguística, variedades linguísticas. Cuidado para não confundir variação com variedade, que isso não é sinônimo. Mas é só para você saber qual é o conteúdo que está sendo cobrado
nesta questão, que é um conteúdo que é cobrado, que é ensinado, aliás, nas escolas no primeiro ano do ensino médio, e você, estudante, costuma não dar muita atenção ao assunto lá do primeiro ano, você esquece, você fica focado só na redação e esquece o conteúdo do restante do seu ensino médio. Na escola em que eu atuo, isso aparece lá no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui, o que nós temos? Nós já sabemos aqui que o gabarito oficial vai dizer para nós que é a letra B, conservar elementos dos falares dos escravizados. Vamos ver aqui, então, este texto. A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais nos candomblés é processo iniciático e participante. Durante o período de reclusão em terreiros ou rocas, o iniciado passa por uma série de ritos esotéricos, banhos rituais, raspagem da cabeça. Aqui eu acho que era roça, mas enfim. Ao mesmo tempo em que começa a adquirir um código complexo de símbolos materiais, substâncias, folhas, frutos, raízes, etc., e de gestos associados a um repertório linguístico específico das cerimônias que se desenrolam nos contextos sagrados em geral e em cada terreiro em particular. Esse repertório linguístico, genericamente chamado de língua de santo na Bahia, compreende uma terminologia religiosa operacional de caráter mágico, semântico e de aparente forma portuguesa, mas que repousa entre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas, que provavelmente foram faladas no Brasil escravocrata, vindo a construir uma língua ritual que se acredita pertencer à nação do Vodum, do Orixá ou do Inquice, e não uma determinada nação africana política atual. Como já falamos, então, já sabemos que a alternativa do gabarito oficial é a letra B, conservar elementos dos falares dos escravizados. E onde é que vemos isto? Né? Onde é que vemos esse dado sobre conservação? Ele vem dizendo aqui, olha, que faz parte de um ritual bastante antigo e ancestral. E aqui vem dizendo que esse repertório linguístico, olha aqui, esse repertório linguístico compreende uma terminologia religiosa. E aí, lá no final do texto, vindo a constituir uma língua ritual que se acredita pertencer à nação do Vodum, do Orixá ou do Inquice, e não uma determinada nação africana política atual. Ou seja, é uma conservação de falares africanos. E aí, o que você achou dessa aula? Você gostou dessa aula número 3? Muito bem. Então, como eu falei, já segue o canal, ativa sempre o sininho, se inscreve para que você receber o alerta quando eu publicar a aula número 4. Um abraço e até a próxima aula.